Será mesmo que a lei de Moshe foi abolida pelo Mashiach? Será mesmo que a lei dada a Moshe foi abolida pelo Mashiach? Pelo que se pode ver, me parece que existe mais desinformação a respeito da lei de Moshe do que informação exata. Popularmente, se diz que essa lei foi cravada pelo Messias no madeiro para poder dar passagem a um novo sistema de justificação diferente daquele qual o povo de Israel dispôs enquanto povo do Eterno. Será isso uma realidade? Inclusive, a corrente antinomianista significa contra a lei. É uma palavra formada por duas palavras gregas, anti, que é contra, e nomos, que é lei. A ridiculariza, a desfaz e a massacra, ao seu bel prazer, pensando que sua vigência findou no Calvário. Fala-se muito dessa corrente em um pequeno livro intitulado, onde seu autor, com imensa galanteria e demasiado entusiasmo, não perde a oportunidade de demonstrar que desconhece o que na realidade ela significa. Olhar o que é a lei divina, principalmente a mosaica, dentro da palavra do Eterno, para estudá-la, requer usar a razão da qual estamos dotados. Então verificaremos que a dar por anulada sem raciocínio no que se diz é um tremendo desacerto. É devido à pouca informação que existe a respeito da lei mosaica ou à tendência maliciosa de muitos. O próprio Mashiach sempre procurou deixar claro nas suas palavras para as pessoas que correm pelo caminho traçado pelo Eterno Yahweh a entender se na realidade o sacrifício no madeiro a anulou ou se está em vigência. A lei de Moshe é a lei do Eterno. Foi dado o nome de lei de Moshe pelo fato de que foi o servo de Yahweh, Moshe, quem a escreveu. Por isso lemos em Devarim, Deuteronômio 31, 24 a 26, o seguinte: E aconteceu que, acabando Moshe de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levaram a arca da aliança do Eterno, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Eterno vosso Elohim, para que ali esteja por testemunha contra ti. Não existiu e não existirá homem algum, além de Moshe, que tenha tido o honroso mérito de ter escutado diretamente do Todo-Poderoso as palavras da lei. Foi durante a travessia do deserto do Sinai que o Eterno falava e Moshe escrevia, dessa maneira por algum tempo, até dar por terminado o livro que continha todas as leis que Israel, do Eterno, deveria obedecer ao pé da letra. Notavelmente, foi Moshe que escreveu este livro, porém, mais notável é que tudo que escreveu foi por ordem divina. Ele nunca escreveu nada da sua própria imaginação, de seu próprio capricho ou autoria, porque se assim o fizesse, com certeza o Eterno o fulminaria na hora com um raio. É devido à certeza de ter sido o Eterno quem ordenou a Moshe recopilar todas as suas leis em um livro, que Lucas o identifica como a lei do Eterno, o que se comprova lendo Lucas 2, 22, 23. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moshe, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Eterno, segundo o que está escrito na lei do Eterno: todo macho primogênito será consagrado ao Eterno. O evento que Lucas está narrando se refere a quando o Messias, recém-nascido, foi levado ao templo para ser apresentado de acordo com a lei mosaica, escrito por Moshe, que mandava. Observe atentamente que Lucas não fala com desrespeito da lei, ele não a toma como insignificante ou com demérito, ao contrário, a chama de lei do Eterno. Quando Lucas escreveu seu evangelho, já haviam transcorrido várias décadas após a morte do Salvador das ovelhas perdidas do povo de Israel, e sem dúvida para ele, a grande honra dessa lei não havia desaparecido, mesmo que no momento da escrita alguns de seus aspectos já tivessem deixado de ter vigência. O conceito que na atualidade se tem da lei de Moshe, na maioria dos casos, não reflete o exato conceito que os escritores da Aliança Renovada tinham dela, mas reflete repugnância e embaraço. O ministro Paulo Shaul Hachalia, cujos escritos são interpretados incorretamente como apoio para a desqualificação da lei, nunca a menciona com demérito, mas sim a menciona dando-lhe o devido lugar, dando prioridade ao autor dela, mas o fato de fazer isso de modo algum significa indiferença
ou menosprezo. Ao estudar a palavra do Eterno, alguém pode fazer-se a seguinte pergunta: o fato de que ensina-se na cristandade que os redimidos pelo sangue do Messias não se justifiquem por obedecer à lei, significa desonra para ela? Significa ter o direito para olhá-la com indiferença? Realmente não. Mesmo que alguns aspectos dela não nos envolvam, de maneira alguma significa que foi anulada. Esse é o aspecto no qual não se tem posto atenção. Os filhos do Eterno, na atualidade, devem ter exatamente o mesmo conceito que os apóstolos tinham sobre a lei. Shaul menciona da seguinte forma, em Romanos 7,12: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. E Iacove, conhecido como Tiago, assim diz sobre ela em Tiago 1,25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquece disso, mas fazer da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. O grande mandamento da lei. Com certeza digo que a rejeição da lei mosaica nasceu como fruto da desinformação e dos falsos conceitos de que se tem sido rodeada e da pouca iniciativa para entender que a maioria dos aspectos dela estão em plena vigência. Prova disso é o grande mandamento da lei. No livro de Matitiah, Mateus, encontramos: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E o Messias disse-lhe: Amarás Eterno, teu Elohim, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Matitiah, Mateus 22, versículos 34 a 38. Não existe mandamento em toda a palavra cujo significado se iguale a esse. Amar a Eterno com todo o nosso ser é o todo do homem. A vida inteira do homem deve girar em torno do grande Criador. Notavelmente, este mandamento ao qual Messias se refere não é um novo mandamento. Ele se encontra escrito em Deuteronômio 6, versículos 4 e 5, que diz: Ouve, Israel, Yahveh nosso Elohim é um. Amarás, pois, o Eterno de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Devarim, Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. Isso se encontra na lei de Moshe. A pergunta é: por haver ter sido escrita na lei mosaica, tem deixado de ter validade para os filhos do Eterno na atualidade? É claro que não. É por isso que a corrente antinomianista, que rejeita dar honra à lei divina, se embaraça ruidosamente diante do que o Mashiach chama de o grande mandamento. Dizer que a lei mosaica foi cravada pelo Messias no madeiro, ao invés de aceitar o valor do grande mandamento, é desconhecer em que consiste esse glorioso sacrifício e uma tremenda contradição que a pessoa faz a si mesma. Se a lei mosaica não está valendo para o Israel do Eterno atual, então o grande mandamento tampouco está valendo. O segundo mandamento. A situação, no entanto, vai mais fundo quando se lê as palavras do Messias, que ao validar a lei disse, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Matitiah, Mateus 22, 39. Este versículo é a parte da lei de Moshe e se encontra inscrito em Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Eterno. O Messias reafirma. O exame mais profundo nos demonstra e nos faz entender que a base dos ensinamentos de Hamashiach vem do Tanar. Todos sabemos disso. A base da sobrevivência de Israel, através dos séculos, é a obediência à sua palavra e o amor. Esta é a base sobre a qual nosso Pai Yahweh deseja que o povo de Israel se fortaleça. Amar ao próximo como a si mesmo é a base social sobre a qual descansa a comunhão espiritual. O mandamento de amar o próximo também não nasceu na época do início da busca pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, mas sim na lei de Moshe. Os remissários assim entenderam, inclusive Yohanan, João, o apóstolo do amor, em seus escritos o menciona um bom número de vezes. Por isso, pensar que a lei mosaica carece de valor para
os do povo do Eterno, é dizer que o mandamento de amar ao próximo também carece de valor. Outra vez digo que se pensarmos que o sacrifício do Messias serviu para anular a lei de Moshe, então este mandamento ficou anulado, já que é parte da lei. Com certeza, a lei de Moshe merece alguma atenção, a fim de ser aplicada corretamente. Outros mandamentos da lei de Moisés, além dos mandamentos maiores, entre aspas, escritos na lei, existe um grande número de mandamentos do quais é impossível pensar que tenham sido abrogados pelo Messias no madeiro. Vejam os seguintes: não descobrirás a nudez de teu pai e da tua mãe, ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez, Levítico 18:7. Iniciando pelo versículo 7 até o 17, o Eterno proíbe ver a nudez de pessoas próximas ou familiares próximos, começando pelos pais, ou os infratores acarretam maldição sobre si. Pelo fato de que hoje os pais e as mães tomam banho nus junto com seus filhos, de maneira alguma significa que o mandamento tenha ficado sem efeito, mas sim, essa ação nasceu da desobediência à vontade divina. Não importa quão moderna seja a sociedade atual, não importa que raciocínios sejam elaborados para validar esse tipo de ação, o certo é que ante os olhos do Eterno, tal coisa é abominação e acarreta a maldição. Importante é entender que os mandamentos do Eterno não dependem de fatores culturais, para podermos dizer que as proibições da lei foram exclusivas para o povo de Israel. Elas foram escritas para este povo, pois este foi separado para a santidade. Mas as leis contidas na palavra do Eterno são para o bem viver de toda a humanidade. As culturas têm sido estabelecidas pelos homens e não pelo Eterno. A desobediência ao Eterno tem sido a tendência humana ao rebelar-se contra o seu Criador. Mas apesar de tudo isso, o Eterno permaneceu inalterável. No dia do juízo final, será levada em conta a desobediência à vontade divina, sem importar a que cultura e em que tempo viveram os desobedientes. Fará para esses sentido, então, reparar as desobediências. Se descobrir a nudez de seus familiares é pecado, quanto mais não é unir-se em atos privados. Ambas as coisas acarretam em maldição. Outro mandamento: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é, nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. Levítico 18, versículos 22 e 23. Entende esses mandamentos? Há alguma parte que não seja clara e específica? Enfim, a lei de Moshe encerra grande número de mandamentos que nossa consciência claramente demonstra como vigentes, e é bem certo que atualmente a promiscuidade tem inundado o mundo dito cristão, mas isso de modo algum significa que a lei tenha perdido sua vigência, ou que o Eterno permita a seu povo desobedecer aquilo que proibiu na lei. Admitindo ou não os mandamentos escritos na lei mosaica, com apenas algumas exceções, estão em plena vigência na atualidade? Ou será que, por um Messias haver morrido no madeiro, deixaram de ser pecado os atos sexuais entre pessoas e animais, ou entre pessoas do mesmo sexo? Possivelmente se tenha mal entendido o sacrifício renovador da aliança e se pense que a partir dele qualquer pessoa que aceite ao Messias como Salvador passa a ter direito de cometer perversões sem temor do castigo eterno, enquanto que os que não o têm aceitado estão sob condenação. É importante notar que essa mesma lei foi reconhecida pelo rabino Shaul Paulo e repetida em Romanos 1, 24 a 32. Por isso também o Eterno os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade do Eterno em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Assim seja. Por isso o Eterno Yahweh os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza.
E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com os homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento do Eterno, assim o Eterno os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, transgressão da lei, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores do eterno Yahweh, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural e irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça do Eterno, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Se você gosta de ter relação com seu órgão escritor, o problema é todo seu. Mas jamais diga que a Torá, a instrução, a lei, a orientação não valem mais, pois você pode estar correndo um sério risco na sua vida espiritual. Pense nisso.